Muito bom dia a todos. Nós estamos iniciando uma transmissão pelas redes sociais da Agora Comunicação aqui de Mandaguari para falar sobre um tema muito interessante, um tema muito útil, que é a questão da angústia. Temos dois convidados para que a gente possa desenvolver esse nosso bate-papo. Um deles é o professor e escritor Ivan Capelato, da Universidade Estadual de Campinas, e também o professor Rogério Tadeu, que é psicólogo no município de Mandaguari, também escritor e autor de vários livros, e o tema é angústia. Inicialmente, professor Ivan, seja bem-vindo. Para quem não o conhece, a gente gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o trabalho que o senhor desenvolve e sobre essa carreira até aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Eu sou psicólogo de formação, sou psicanalista. Eu sempre trabalhei nesses 48 anos de vida profissional com crianças e adolescentes de alto risco, né? Sempre trabalhei com autistas, com crianças depressivas, com suicídio, com droga, e sou professor, né? Ensino, tenho 8 livros publicados, e a minha grande preocupação é o que a gente tem feito aí no mundo, mas principalmente aqui no nosso país, com a questão aí das crianças, dos adolescentes, né? A gente não está provendo aí essas gerações de um cuidado necessário, principalmente em relação a esse tema que nós vamos desenvolver hoje, que é a questão da angústia. O professor Rogério Tadeu também é bastante conhecido, mas eu acho que vale a pena uma breve apresentação também sobre o trabalho desenvolvido até aqui e principalmente sobre os livros publicados, professor. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Júlio. Obrigado, Ivan, por compartilhar um pouco disso. Bom, eu também, com uma formação inicial em psicologia, como psicólogo clínico, há 21 anos, também ao longo de todo esse tempo, numa formação mais psicanalítica, com os grupos de estudo e todos esses estudos do campo psicanalítico. Também professor, né, universitário atualmente, e leciono na pós-graduação, nessas disciplinas ligadas à psicopatologia, psicanálise. Participo dos grupos do Ivan, do grupo de estudo do Ivan Capelato, em Londrina, estudo com ele há 10 anos já, e também publiquei alguns livros, 8 livros também, 2, inclusive, prefaciados pelo Ivan, né? Então é uma honra para mim. E todo o trabalho aí na saúde pública, na saúde mental e clínica, também com crianças, adolescentes, famílias, tentando ajudar, de alguma forma, esse tema complexo aí, que é tentar lidar um pouco melhor com a angústia. É isso. Professor Ivan, o senhor citou agora pessoas que estão sofrendo, né, com essa pandemia. Eu sei que não temos estatísticas, mas existe o feeling do profissional. Quem está mais sofrendo com tudo isso que a gente está passando? São as crianças, são os adolescentes, são os idosos, enfim. De que maneira que isso está atingindo cada faixa etária, cada classe social, dentro da sua experiência e da sua convivência com pessoas através da sua clínica, por exemplo? A questão não é tanto crianças, adolescentes, adultos, idosos, a questão é de quem que nós estamos falando. Existem algumas pessoas que têm uma saúde mental relativamente boa, relativamente bem desenvolvida. Essas pessoas, Júlio, são as que mais sofrem, né? Quem tem consciência sobre o que está acontecendo, quem se preocupa com o outro, quem tem uma dose de empatia grande, quem tem uma ética interna grande, sofre mais que os outros. Existe uma outra classe de pessoas, com uma personalidade mais não tão saudável, que são indiferentes, né? Então, você vai ver aí gente extremamente cuidadosa com o filho e preocupada, extremamente angustiada, com máscara, evita sair muito, e aqueles que estão aí fazendo festa, churrasco. Então, estas outras pessoas
a angústia nelas é diferente. A angústia não provoca um acesso à vida, não provoca uma proteção à vida, ao contrário, a gente chama isso de pulsão de morte. Elas ficam indiferentes e não cuidam de quem elas trouxeram para o mundo, não cuidam das crianças. Então, a angústia ela é maior para quem tem mais saúde mental. E ela fica menor ou quase incipiente para pessoas que têm uma psicopatia, uma perversão ou uma ignorância a respeito do que estão sofrendo hoje. Doutor Rogério, aí entra um critério muito curioso, né? Porque nos passa a impressão de que quem tem menos responsabilidade está sofrendo menos também nesse momento. Porém, são os que estão mais sujeitos às atitudes que prejudicam os outros. Você encara por esse lado também, Rogério? Exatamente, né? Acho que essa atitude de indiferença, de aparentemente estar imune a qualquer tipo de sofrimento, né? Não ter um mínimo de empatia, como o Ivan colocou, ela tem uma angústia de uma forma diferenciada, porque você não tem esse senso de responsabilidade maior consigo, com os outros, né? Então, passa por essa indiferença que nos preocupa, como foi colocado, o Ivan colocou, essa questão do cuidado, de você ter minimamente um cuidado consigo, com o outro, com o mundo, né? Passa por um senso ético, assim, e que, obviamente, você absorve mais, você sofre mais, tem uma tendência a somatizar muito maior do que as pessoas que não têm um senso de responsabilidade maior em relação ao outro, à vida, né? E que também é uma atitude de negação, para que essa angústia não tenha uma proporção tão grande. Então, eu vejo como uma forma de defesa, quando entrar em contato com essa angústia maior, que provoca em nós, né, os ditos mais normais nesse sentido, ou minimamente mais saudáveis, né, por conta dessa ética, desse cuidado. Então, a gente sofre muito mais por essa sensibilidade. As pessoas que estão nos assistindo, a gente até convida-as a participar, a comentar, a fazer perguntas. Por exemplo, a Fabiana Oliveira escreve: ótimos profissionais, parabéns pelo tema. E a Leila Costa concorda com o Ivan, ela disse: é bem isso, Ivan, ignorância. E aí entra um outro aspecto, Ivan, entra o aspecto da angústia. Algumas pessoas conseguem externar o que estão sentindo, né? Conseguem detectar a angústia, aquele nó na garganta, aquele sentimento onde você não está à vontade. Mas infelizmente, algumas delas não conseguem externar. Vamos primeiro para uma definição do que é propriamente angústia, até para que quem esteja nos assistindo possa tentar externar isso, se está passando exatamente por um momento de angústia ou se é algo que já está numa segunda etapa da angústia, Ivan. Tá. Então, assim, a questão da angústia, ela tem uma história especial. Quando entre 1892 e 1899, nesses 7 anos, o Dr. Freud, que foi talvez uma das pessoas mais brilhantes que esse universo já teve, ele começa a se preocupar com algo que acontece com as pessoas, que é a expectativa de um perigo real ou não, e a questão de se sentirem oprimidos por alguma coisa. E aí ele percebe que essa coisa não era uma ansiedade, não era uma neurose, era algo mais profundo. Então, o que é angústia? A angústia é essa expectativa que as pessoas mais saudáveis têm de que algo ruim possa acontecer, de que algo ruim venha acontecer ou de algo ruim que já está acontecendo, e frente ao qual ela está impotente, ela não tem recursos aí para se defender, para se proteger. Ou a opressão que as coisas que acontecem aí no meio externo fazem com que a gente comece a ter medo do fim. Então, medo do fim das coisas, medo da morte, medo de que a gente não consiga. Então, a angústia desorganiza o comportamento, desorganiza as emoções e faz com que o sujeito, às vezes, nem se aperceba de que ele está desorganizado, porque o sofrimento que a angústia traz é muito grande.
Então, a angústia, conforme os tempos foram acontecendo, a angústia foi ganhando um espaço muito grande. A história da humanidade, as guerras, as opressões, isso é a opressão, né, que a igreja fez, que os estados fizeram, alguns países fizeram, a questão da Primeira Grande Guerra, que foi uma guerra complicada, aí, mas que ficou meio centralizada lá na Europa, a Segunda Grande Guerra, que já veio para as Américas, aí, veio para os Estados Unidos, a Guerra Fria, que foi o período de angústia mais pesada nas pessoas, a ideia é que uma bomba ia estourar e a gente não sabia o que fazer, para onde ir, né? Como proteger os filhos. O medo do mundo acabar, né? O medo do mundo. Naquela época, as pessoas mais velhas diziam que o mundo ia acabar. E aí a impotência chegava num ponto para as pessoas saudáveis, onde o sofrimento às vezes trazia até doenças orgânicas. Quem não tinha uma saúde mental foi lá, descobriram o LSD, descobriram a maconha, descobriram drogas, e muita gente saiu pelas estradas andando de motocicleta, aí, rindo, porque a angústia polariza o saudável e o que não tem saúde mental. A angústia é o que está acontecendo agora, né? Você vai à rua e tem um monte de gente lá tomando cerveja no meio da rua, sem máscara, e um monte de gente com luva, protetor, o face shield e tudo mais. Então, a angústia é essa impotência de dar uma resposta concreta, uma resposta boa para a vida. Hoje, desculpa, Rogério, eu só vou andar um pouquinho mais aí. Hoje, a angústia fica maior. Aliás, eu quero deixá-los à vontade, a partear, o Rogério, o próprio Ivan, fiquem à vontade para a gente poder desenvolver. A gente vai norteando com alguns temas, mas o espaço é de vocês. Mas prossiga, Ivan. Então, você falou das crianças, adolescentes, idosos, né? Então, hoje, a angústia das crianças, a perda da escola, por exemplo, as crianças pequenas, 4, 5 anos, 3 anos, de repente a escola entrou em casa e ela não quer isso, ela quer aquilo que ela vivia ontem. Os amiguinhos, a carteira, o lanche, o sinal, a professora. Então, a angústia é a perda daquilo que lhe era prazeroso e que agora se torna uma opressão. De repente, a mãe chama a criança no quarto, senta na frente de um computador e tem uma aula online para ele fazer um chapéu de palha para a festa junina. Quer dizer, não é prazeroso isso, e é opressão isso. Esta opressão, mais a perda do contato com a escola, traz angústia para as crianças normais. Os adolescentes também, principalmente os que estão no ensino médio, os que estão normais, saudáveis, eles estão também oprimidos, ainda mais com essa outra opressão política, o Ministério da Cultura, que não se acerta aí com as datas das coisas, e os adultos que querem cuidar de tudo isso não conseguem também, estão trabalhando em casa, que é uma anomalia para alguns, né, para quem não está acostumado e tal. E os idosos, talvez, são os que menos angústia têm, porque a ideia de fim para eles está muito próxima. Então, morrer de Covid ou morrer da idade... Então, assim, é isso que eu tenho percebido, é isso que eu tenho atendido. E, enfim, assim, a definição de angústia é essa expectativa sobre algo, um perigo, uma destruição, a quem eu fico totalmente impotente. Agora é curioso, Rogério, Ivan cita os idosos, que são o público mais vulnerável, são os que menos estão sofrendo. É até um pouco antagônico isso, Rogério. Uhum. Sim, acho que a ideia do fim, né, de você ter uma consciência maior e talvez assim poder falar aquilo que o Ivan vem falando assim da angústia como algo, um sinal de impotência. Eu acho fundamental que a gente possa organizar, inclusive, um preparo para o luto, assim, dessas condições que a gente vem perdendo.
Então, por exemplo, na medida em que você organiza esse luto, de que vem de uma angústia, de um sinal, Freud, como o Ivan colocou, né, vem dessa sensação de impotência. Eu queria até citar um outro aqui, o Lacan, que foi um psiquiatra de formação e psicanalista, que ele dizia: a angústia nunca mente. É o afeto, é a condição que nunca mente. Ela se coloca na nossa vida a partir de uma situação de impotência. E diante dessa situação de impotência, eu acho que o que sobra para nós, até como forma de encontrar um lugar para essa angústia, é por meio da palavra. Por isso é tão fundamental que a gente possa falar, verbalizar, colocar um nome para aquilo que muitas vezes não tem um nome, né? O fator surpresa, até da pandemia que nós estamos vivendo, a situação que beira ao terror, né? Essa expressão, o que é o terror? É aquilo que eu não consigo nominar, é aquilo que eu não consigo colocar em palavras o que eu estou sentindo. Por isso é fundamental que a gente possa escutar. Talvez aí nos idosos, né, essa ideia do fim, de ter vivido já há muito tempo, talvez não fique tão potencializada essa angústia como o Ivan colocou. Nas crianças, adolescentes, em nós, né, nas pessoas com uma saúde mental mais rígida, de alguma forma, creio que a angústia se torna um pouco maior, mais potencializada. Ainda nesse aspecto, professor Ivan, antes a Fernanda Baceto te dá as boas-vindas, ela é educadora aqui no município de Mandaguari e escreve muita admiração pelo seu trabalho. Qual é o aspecto positivo da angústia, professor? Tem o que se extrai de bom dessas situações de angústia? Se extrai de positivo, eventualmente? Júlio, eu não sei se ficou um pouco picada a sua fala, eu não consegui decifrar. Eu vou repetir. Diante dessas situações de angústia que vocês... Eu só escutei... O que extrair de positivo... Você falou que existe um lado positivo. Isso, exatamente. Então, a angústia, primeiro, ela é a marca mais profunda do que é o humano, que é a impotência, né? Nós somos impotentes para muitas coisas, né? Tentamos aí fazer a civilização rodar, a gente criou coisas, criou condições, criou a geladeira, criou um monte de meios para a gente diminuir a angústia. Mas, na verdade, à medida que a gente foi se enchendo de objetos... Estou ouvindo bem, professor? Não sei se o Rogério ouve bem também, Rogério? Sim, estou ouvindo. Para mim tá bom. À medida que a gente foi colocando objetos na vida... Mas prossiga, professor. À medida que a gente foi tentando aí dar nome para esse terror, para essa coisa, para a impotência nossa, nós fomos tentando ganhar poder. Então, a gente foi inventando instrumentos para a nossa vida ficar melhor, só que isso foi aumentando a angústia. Isso foi cada vez que nós acumulamos coisas, objetos, dinheiro. Então, assim, a gente criou uma profissão, tem que criar um emprego e tem que ganhar nesse emprego. Então, tudo isso é angustiante. Imagine nesses tempos de pandemia, quem perde o emprego ou quem não tem recurso, como tem aí metade da população está sem recurso aí para sobreviver. Então, assim, o lado positivo da angústia é que ele nos convida a pensar que esse ser humano ele não pode ser arrogante, ele não pode ser prepotente, narcísico, ele tem que se render à ideia dessa humildade aí que a gente tem em frente às coisas. O homem das cavernas tinha no escuro o terror. Aí ele inventou o fogo e aí o terror ficou no inimigo, que queria roubar o fogo dele. Então, assim, a gente não escapa da angústia, né? Então, o lado positivo seria a gente se conscientizar da pequenez que nós somos e da humildade que a gente tem que ter frente à vida, o sentimento de empatia frente aos outros, a solidariedade, que é o que mobiliza muito a angústia ficar menos agressiva, menos ácida para nós. Mas a melhor maneira
a maneira mais importante da gente colocar a angústia e lidar com a angústia e desconstruir o terror é falando. É aquela criança normal que à noite, quando o escuro chega, lá vai ter que apagar a luz, ela tem um medo de algo que existe no escuro, e não adianta acender a luzinha, porque o medo continua, e aí ela tem que sentar, a mãe tem que se sentar, o pai, alguém que cuide, se sentar ao lado dela e ouvi-la, né? Filho, você está com medo do quê? Ele não sabe, porque a gente não dá nome, a gente não consegue dar nome para esse terror. Então, ouvir o medo, quando a criança fala do medo, ela se acalma mesmo não dando nome aí à bruxa, ao dinossauro que está escondido debaixo da cama e tudo mais. Então, a fala ou as expressões simbólicas, corpóreas, para quem não fala, né, a língua de sinais, ou, enfim, os escritos, a música, os desenhos, enfim, a gente tem que expressar a angústia, né? Toda forma de arte no mundo, qualquer arte, é uma expressão da angústia, né? Se você lê os escritores, os poetas, os romancistas, você vai ver que a história deles é uma história de grande angústia. Então, a maneira deles se livrarem da angústia foi produzir letras lindas, músicas lindas e romances lindos. Então, assim, a fala é a maneira mais importante. Então, a gente tem que falar com as pessoas e as pessoas têm que nos ouvir. O problema é, a gente perdeu a dimensão do que é ouvir. Então, quando a criança chora de medo, a mãe, às vezes, ou o pai diz, não tem nada aí, fica quieto, vai dormir, e esquece que aquilo é sofrimento. É um sofrimento terrível, como toda angústia é um sofrimento terrível. Júlio, eu queria colocar aqui, em relação a isso também, dessa angústia que o Ivan fala, fiquei pensando, né, que essa, acho que é o meio mais bonito e mais prático que a gente tem é por meio da palavra. No outro espectro, nós temos justamente essa defesa da angústia como atitude de negação, como eu coloquei, né, que você vai, de alguma forma... Estão escutando? Sim. Tá bom, som. Essa atitude extrema de negar a própria impotência, que você vai por uma ação mais destrutiva. Então, acho que a palavra é o recurso mais importante, mais fundamental, para que essa angústia, essa impotência não seja desdobrada de uma forma destrutiva. Em psicanálise, nós chamamos isso de acting out, né? Você ter uma atuação destrutiva, que vai colocar, por exemplo, como atos de violência, de negação. Então, é como se existisse uma separação, uma dissociação das pessoas que, às vezes, vão viver uma angústia, um sofrimento, e aqueles que vão dar risada, que vão ter uma atitude de indiferença e que vão preferir um caminho que não a palavra. A palavra é simbólica, né? Assim como as artes, são formas pelas quais a gente vai colocando, mesmo que a gente não tenha nome para aquilo que a gente está sentindo, o nosso medo, a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa tristeza, a própria angústia em palavras, né? Então, contar, recontar, por isso a psicanálise é tão bonita e tão importante, mesmo que as pessoas falem, elas precisam falar de novo, recontar, contar sobre um pesadelo, sobre um sonho, e isso acho que é o recurso mais valioso que a gente tem, né? Na impossibilidade de não conseguir uma verbalização, que as pessoas consigam ter algum mediador que possa escutá-las de alguma forma e colocando, por meio da arte, da expressão, uma forma de tentar dar nome àquilo que muitas vezes não tem nome. A outra saída para isso, infelizmente, é nesse outro espectro que a gente observa as pessoas com um perfil de indiferença, extremamente narcisistas, egoístas, e que aí o que sobra é o ataque, a violência e a ridicularização das pessoas que sofrem. Para essas pessoas, nós somos entendidos como bobos, né? Como, para que isso? Então, tem uma atitude de negação.
onde eu coloco por meio da violência um ato destrutivo, talvez até para me defender dessa angústia. Isso. E complementando o que o professor Rogério falou, quando essa fala ou essa expressão da angústia, né, na arte, no livro, na música, quando essa coisa é impedida, não há quem ouvir, não há o que fazer, aí as pessoas começam a arrumar saídas para a angústia, que é a droga, a bebida, comer mais. Muita gente hoje aí na quarentena engordou muito porque está comendo mais, né? As compulsões são formas da gente tentar lidar com a angústia, né? Beber muito, comer muito, comprar muito. Agora não está dando para comprar, mas tem gente que está aí na internet comprando qualquer coisa que veja. Nós temos tido, nos últimos anos, principalmente dos anos 80 para cá, onde a angústia aumentou muito no país, por causa da política, principalmente. A época pós-ditadura trouxe uma angústia muito grande, porque a gente começou a não saber o que vinha pela frente. Então, nós temos suicídios, né? Inicialmente, entre os anos 80 e 90, suicídios de adultos, que entravam numa situação de desespero aí terrível. E dos anos 90 para cá, suicídios de adolescentes e crianças, né? Então, hoje nós temos no Brasil uma estatística horrível de 40, 45 suicídios de adolescentes por dia, todos movidos pela angústia. E aí também há essa outra saída dessas pessoas irem para as ruas, quebrar vitrine, xingar alguém, causar dano, causar terror no outro, para evitar o terror que tem, projetar o terror no outro, ameaçar ministro, ameaçar o vizinho, ameaçar a esposa, ameaçar... Então, assim, a parte boa da angústia é o convite que ela nos faz para a humildade de, como seres humanos, ter a empatia suficiente para ajudar os outros, para entender o sofrimento do outro, da criança, do adolescente. A parte ruim é tudo isso que você vê nos noticiários de todo dia, né? As agressões, a violência, a mentira, e está muito complicado isso. E a cada dia a angústia vai aumentando, a cada tempo a angústia vai aumentando, porque hoje, ainda mais agora com essa coisa virtual, a gente fala muito pouco do que a gente está sentindo, né? Rogério, vocês me ouvem bem? Só peço um positivo. Sim. Eu estou com um pouquinho de dificuldade. Ok, né, Ivan? O Ivan também me ouve bem. Tudo bem. Tem um pensamento muito interessante aqui da Antônia Rodrigues. Peço desculpa se a gente, às vezes, destoar de um assunto e daqui a pouco voltar para ele. Mas ela faz uma colocação interessante. Gostaria que os dois definissem um pouco mais o perfil das pessoas quando eles se referem àqueles que não possuem uma saúde mental normal, que não se cuidam nessa quarentena. Eu começo pelo Rogério. Eu acho que essa é uma tentativa das pessoas negar o fato de que nós somos impotentes e frágeis. Então, quando a gente reconhece um mínimo de impotência, um mínimo de fragilidade, nós temos, como o Ivan colocou, uma atitude de humildade e de responsabilidade conosco e com os outros. Quando você tem e percebe a impotência em outras pessoas, a impotência do outro, a dor do outro mexe na nossa própria impotência. E aí você tem dois grupos de pessoas. As que vão se sensibilizar, né? Então, por exemplo, em situações de muita dor, onde você perde alguém, algumas pessoas vão conseguir acolher essa dor das pessoas, a impotência, porque tem uma atitude solidária. Quem são essas pessoas? São os neuróticos, os mais normais, os lúcidos, os empáticos, que têm uma sensibilidade na qual a impotência do outro mexe com a nossa própria impotência e nos faz ter um senso maior de cuidado, né? Tem uma rigidez mental melhor. No outro grupo de pessoas, quando elas percebem a impotência, a dor,
elas vão, de alguma forma, usar disso porque elas não dão conta de viver essa impotência, essa dor. Então, o que elas fazem? Elas destroem, elas ridicularizam a dor do outro, a impotência e a fragilidade. Para quê? Para ficarem maior. Elas ficam onipotentes, ou seja, elas se diferenciam a partir de uma atitude de poder, né, de uma forma muito narcísica, negando a impotência, negando a dor, negando a fragilidade. Quem são essas pessoas? Tá? Geralmente são os antigos psicopatas, aí, como a gente pensava, ou pessoas que têm uma atitude de negação contra a própria impotência. Então, sempre o critério, acho que é importante, é esse. Quando uma impotência vem, quando uma angústia vem, quando a dor chega para mim, eu posso negá-la profundamente e me diferenciando dela, com uma atitude maior de onipotência, de violência ou de ridicularização das pessoas que sofrem, como se eu fosse um ser à parte, um ser sobrenatural, né? Não tão normal, ou seja, é uma forma de negar a própria impotência e a fragilidade. Essa é uma saída para a angústia. A onipotência esconde uma impotência. Acho que é muito válido a gente lidar com essas contradições. Então, quanto mais a gente fica impotente, ou a gente reconhece ela e vai buscar ajuda, ou a gente nega esta impotência, colocando talvez um mínimo de angústia de uma forma destrutiva, por meio dos vandalismos, por meio da fake news, por meio da... E aí a gente percebe esse perfil mais psicopático. Ivan. Então, a Antônia perguntou sobre Antônia o normal, Rodrigues. é isso. Então, o que é uma pessoa saudável, razoavelmente saudável? É aquela capaz de poder perceber os sentimentos internos como, principalmente, 3 emoções importantes: raiva, medo e culpa. A raiva, medo e culpa é a base do que a gente chama da neurose. A neurose não é um nome feio, não é uma doença. A neurose é a forma mais espetacular que um ser humano chega à vida para poder aí casar, namorar, sentir medo de perder o filho, sentir angústia de uma maneira importante. Então, essas expressões, elas são o nosso controle de saúde. Imagine pessoas que, por alguns motivos aí, senão seria aí o motivo de outra live, mas pessoas que não construíram esse tripé, principalmente o medo e a culpa. Imagine uma pessoa que acha que não tem medo e acha que não tem culpa. Então, essas pessoas aí, os antigos psicopatas, os atuais perversos, que a gente chama, são pessoas que não aceitam que elas tenham alguma impotência, são pessoas que não aceitam que elas possam ter fragilidades. Então, é aquele menininho na escola que trombou com o outro e deu um murro no outro, porque ele se sentiu agredido pela trombada com o outro e não foi pegar o outro ou pedir desculpas ou ver se o outro está bem. É assim, o adolescente que vê aquela menina obesa entrar na sala de aula e a ridiculariza, porque no fundo, aquilo o incomoda, porque se ele fosse obeso, ele estaria mal. Mas ele a ridiculariza porque ela é uma ameaça a ele, a prepotência, ao narcisismo dele. E aí nasce o bullying, nasce a intolerância, nasce tudo que você pode imaginar, e você já deve estar concluindo, a Antônia também, que a gente tem mais gente perversa do que gente saudável nesse planeta, né? Então, Oi. Sim. Pode falar, Júlio. Não, a Antônia agradece, diz que está respondido, inclusive diz que é ex-aluna do Rogério. E aí entramos num outro aspecto, Ivan e Rogério. A gente não quer politizar essa conversa, a gente quer deixar mais ou menos no campo psicológico. Mas é uma pandemia com crise política, crise social, econômica e muita desinformação. De que forma os políticos estão contribuindo para piorar a situação das pessoas? Ivan. Bom. Eu
sempre, nessa longa vida que eu tenho, e essa longa vida como psicanalista, eu sempre me perguntei o que é que passa na cabeça de alguém que queira ser político. Para uma pessoa saudável, ser político é fazer a diferença no mundo dos cidadãos, no mundo das pessoas, melhorar a educação, melhorar a saúde e tal. Mas a gente não vê isso acontecendo, né? Não é isso bem o que acontece. Então, eu vou lembrar uma frase do presidente Roosevelt, há muito tempo atrás. Ele dizia que quando você quiser conhecer o caráter de alguém, dê-lhe poder. O neurótico, com poder e com essa humildade de saudável que ele tem, provavelmente ele vai tentar fazer muitas coisas para melhorar a vida, para melhorar a saúde, melhorar a educação que é a base da nossa sobrevivência. Mas, de repente, alguém que está lá no poder percebe que o poder incita nele um narcisismo exacerbado. Eu não conheço aí, nunca ouvi falar de algum político que tivesse angustiado com a história do mundo, a história do país, a história... Então, eu fico muito preocupado com essas escolhas que as pessoas fazem, né? Então, veja, hoje nós temos uma pandemia e um caos social provocado aí por brigas, fake news, denúncias, enfim, atitudes mais desencontradas, o que aumenta a angústia da população, aumenta a depressão, que é a consequência da angústia, aumenta o suicídio, que é a consequência da angústia, aumenta as compulsões, tá? Muita gente está viciada aí nos joguinhos, em comer, em beber, aumentou o consumo de droga, aumentou a coisa mais triste para mim, que é o que me preocupa mais na angústia, a descrença. A descrença na vida, a descrença na religião, que a religião ficou impotente agora também, o Papa e os padres, os pastores, impotente, né? Nem se encontram mais aí. A descrença na religião, a descrença aí na política, a descrença no outro. E hoje, como uma pessoa me disse outro dia, qualquer pessoa que se aproxima de mim é um assassino, né? Que deve estar contaminado aí pelo corona. Então, assim, a questão política, ela é muito, muito, muito complicada e talvez seja o fator de maior angústia na maior parte dos países aí do mundo, principalmente aqui na América Latina, onde a questão do poder nunca se reflete na questão da oferta para o povo, da oferta para as pessoas, da oferta aí, e principalmente o ministério mais importante que nós temos é o da educação. E está aí ele meio sorteado, meio... Então, assim, você imagina essa angústia, ela é insuportável. Mas, provavelmente, as pessoas que estão no poder não têm angústia nenhuma. Porque, como o Rogério disse, a onipotência que o poder traz, o poder político, o poder essa onipotência faz com que eles sejam invulneráveis, né? Eles são poderosos. Nem o bicho eles pegam, né? Nem o vírus eles pegam. É uma coisa triste isso. Inclusive, eu complementei perguntando para o Rogério. A gente não quer fazer nenhum exercício futurístico, mas as pessoas vão chegar à conclusão de que foram enganadas, manipuladas, usadas. A gente sabe que na vida real isso traz consequências muito piores, né? Enfim, dá para a gente imaginar o desfecho disso tudo, Rogério? Eu costumo ser mais esperançoso, embora, né, mas assim, me preocupa muito tudo que a gente está vivendo na política, na educação, com esse vírus,
esse bichinho invisível, do qual nós não temos ainda respostas para ele. A ciência está se debatendo em relação a isso. A política nessas polarizações, nessa questão que nos não permite alguma ancoragem, algum mínimo de referência de um lugar para onde a gente vai. Isso faz com que as pessoas tenham que assumir cada vez mais uma responsabilidade por si próprias, sem algum tipo de referência. Então, fica muito difícil, a angústia fica muito insustentável, quase insuportável, porque você perde minimamente algum grau de referência, de ancoragem, de ponto de luz onde possa se situar. Então, eu vejo assim, tá trazendo um pouco da política aqui, ou um político é neurótico, minimamente neurótico, um pouco mais lúcido e saudável, mas eu tive a oportunidade de conhecer alguns e cuidar de alguns, atender, e dos que eram lúcidos estavam com um monte de somatização, né, somatizando com doenças complicadas, organicamente falando, psiquicamente falando, e que não aguentavam, justamente porque tinham um perfil mais saudável, mais neurótico nesse sentido, de empatia, de cuidado, e que não aguentavam esse sistema mais psicopático pelos pares, pelos colegas. Então, assim, esses políticos não aguentam, né? Eles morrem cedo, adoecem, ou pulam fora, não conseguem lidar muito com isso. Ou se tornam igual a esse sistema psicopático, ou realmente não têm uma atitude de empatia, de cuidado, sobrando o narcisismo ou onipotência, o que fica muito complicado, né? Ô, Ivan, agora eu tenho uma pergunta minha para te fazer. E eu fico sempre me perguntando, e também as angústias que a gente acaba canalizando através da observação. As pessoas, a gente tem uma dificuldade enorme das pessoas cumprirem as regras de distanciamento social, de uso da máscara, isso que a gente vê no dia a dia nas comunidades em que a gente vive. Por que nós temos tanta disciplina? É porque as pessoas não sabem a que comando obedecer? E aí vamos olhar para o andar de cima. Quando você vê determinados políticos, vamos pegar o exemplo do presidente da República, né? Ele muitas vezes se manifesta. É uma falta vamos dizer assim, de saber colocar devidamente as palavras. Eu vou dar um exemplo aqui. Falta, por exemplo, o presidente chegar para as pessoas e falar, olha, gente, nós temos uma dificuldade, porque o Brasil é um país mais pobre, talvez a Europa possa se dar esse luxo, e aqui no Brasil talvez a gente tenha que achar um meio termo para que as pessoas possam se cuidar, mas ao mesmo tempo ter que trabalhar. Você acredita que ele tem uma falta de dificuldade da comunicação ou é mal intencionado? E aí, olhando para o andar de baixo, as pessoas não seguem essas normas porque elas não sabem a quem obedecer, ou há uma indisciplina, ou mesmo as pessoas não querem realmente parar. Enfim, eu sei que eu fiz várias perguntas, vários questionamentos, posso até ter soado um pouco confuso, mas vamos começar pelas pessoas, pelo andar de baixo, professor. Não, eu acho que as duas coisas que você falou aí são importantes. Primeiro, a desinformação, né? Quando esse vírus chegou no Brasil, todo mundo achava que era uma gripinha que todo mundo ia pegar, ia passar e tal, e de repente esse vírus se torna letal. Ele é terrível, né? Ele não é uma gripinha, muita gente está morrendo, muita gente está se contaminando, e hoje a gente não sabe mais quem é que vai morrer. Imaginava-se que eram os idosos, e hoje morre criança, morre adolescente, o idoso sara. Então, assim, essa confusão, né, essa desinformação faz com que as pessoas cheguem num ponto onde a angústia fica insuportável e elas vão para fora. Então, não é só o perverso que nega o vírus. Às vezes, pessoas que estão com angústia insuportável vêm aqui para fora, até para poderem sentir que saíram de casa, que tem algum poder sobre o vírus e tudo mais. Mas, assim, a desinformação, ela é complicada. Em relação ao presidente, eu imagino, assim, que ele deve estar extremamente preocupado com a questão econômica,
nós temos muita gente, né? 98% das pessoas aqui tem um ganho econômico muito médio para sobreviver, e outros muito baixo, né? Eu conheço gente que ganha R$ 50 por mês para poder comer. Então, não tem luz elétrica, não tem água. Eu faço parte de um grupo de atenção aí, é um bairro aqui, e não tem água, não tem luz, né? Ganha o mínimo aí, então a gente tenta fazer alguma ajuda. Imagino que o presidente está preocupado com a questão econômica, então a abertura, querer que as pessoas trabalhem para que essa economia não se finde aí, e, ao mesmo tempo, eu acho que ele não é bem orientado ou municiado de informações sobre o vírus. Veja, nós estamos aí no 3º, 4º ministro da Saúde, e cada hora vem uma informação diferente. Então, eu não sei avaliar a pessoa dele. Imagino que ele deve estar com algum sofrimento, porque o que vai acontecer lá na frente vai ser terrível. Nós estamos correndo o risco aí, desculpa meu pessimismo, Rogério, mas correndo o risco de amanhã a gente ter saques em supermercados, sabe? Porque as pessoas com fome, esse é o instinto mais básico aí, ver um filho com fome em casa, a gente perde toda a ética interna que se tem, né? Então, eu imagino assim, o presidente, assim como todo mundo, está mal informado, a Organização Mundial de Saúde informa uma coisa, depois informa outra. Tivemos aquela história daquela revista lá que falsificou. O que eu tomo, o que eu faço, para onde eu vou. Então, o distanciamento social é algo que só uma pessoa muito razoavelmente saudável consegue ter, que é não se expor a risco e não expor as pessoas que ela ama a risco. O resto é tentativa. Veja, nós tentamos abrir o comércio em algumas cidades, deu errado, a curva subiu, as pessoas morreram mais. Então, assim, todos nós estamos numa condição aí de falência de poder, tá? A falência do poder. Então, eu acredito assim que é muito difícil, seja para o governante ou seja para o chefe de família, imaginar que atitude tomar. A gente tem que ir ao supermercado, a gente tem que ir à farmácia, e aí chega em casa aquela coisa, os neuróticos tiram a roupa, lavam a roupa, vão tomar banho, não pegam nos filhos e tudo mais. E tem gente que não se preocupa com isso e tal. Então, eu fico preocupado assim com os nossos dirigentes, governadores, prefeitos, com a intenção deles. Você vê, há um tempo atrás se proibiu de se andar de carro. Lá tinha que andar de carro dia par, dia ímpar, e reduziu o número de ônibus. Quer dizer, as pessoas que pararam de andar de carro começaram a entrar no ônibus, fazer aglomeração. Quer dizer, não há um preparo, não há uma ética interna de cada um desses governadores, prefeitos, que pense um pouco que o que está em jogo hoje, né, é uma coisa muito pior, muito maior do que a gente imagina. Né? A ciência está aí tentando arrumar a vacina e tal, mas a coisa mais importante é que a gente cumpra o distanciamento social, que é onde o vírus pega, que é onde o vírus se transmite. Agora, evitar de andar de carro e tirar os ônibus é um convite à morte, né? Então, eu acho que todo mundo está frágil, Não vou dizer que eu não acredito que haja más intenções aí, mas eu não vou falar disso porque acho que seria... Eu não vou falar em relação ao presidente, não vou falar porque eu não sei se ele já fez análise, se fez terapia. Se a minha esperança é se existir algum grau de sofrimento, acho que isso é esperançoso. Se ele está sofrendo,
talvez se atrapalhe um pouco, não tenha tanto recurso para colocar bem as palavras, mas a minha esperança é que ele esteja sofrendo minimamente, para que haja uma ética mínima de cuidado. Né? Mas também agora, Rogério, as pessoas estão se manifestando, e dentro disso que o Ivan colocou, discorrem os conflitos familiares, né? É um que é de uma ala do isolamento e é outro que acha que tem que tocar a vida normalmente. E a gente está observando aí muitos conflitos familiares, para vocês também devem chegar muitas informações, né? É gente que sai do grupo de WhatsApp da família, é familiar que para de conversar, é um que defende uma linha, outro que defende outra. Como lidar com esses conflitos familiares? Ou seja, diante disso tudo que a gente já está enfrentando, tem mais esse problema ainda, Rogério? Eu acho que é um exercício de solidariedade, de lidar com as diferenças, né? O que é muito difícil. Eu acho que essa pandemia ela potencializa quem já tem. Não estou ouvindo você, Rogério. Ela potencializa quem. Tá cortando um pouquinho o som do Rogério. Rogério, cortou. Não escutei nada que você falou. Ficou um pouquinho picado o som do Rogério. Ela potencializa, ela realça. O som do Rogério está falhando um pouquinho. Está falhando um pouquinho. O Rogério, vamos ver enquanto o Rogério tenta ajustar lá. Oi. Acho que agora voltou, Rogério. Aqui melhorou. Tá ok. Tá. Eu acho que essa pandemia, ela potencializa, ela realça as diferenças familiares. Então, você observa muita gente com polarizações, com pontos de vista diferentes, chegando mesmo ao atrito, chegando mesmo à exclusão do outro em grupos de WhatsApp. Eu acho que precisa existir esse exercício mínimo de cuidado. E entender que, às vezes, a gente fica com raiva, ou fica mais irritado porque a gente tem medo. Né? O Ivan sempre fala disso, né? No caso dessa raiva, tem medo. Então, se a gente pudesse falar do medo, né, de uma forma boa, eu creio que esses atritos poderiam ser minimizados. Mas todos nós estamos impotentes e frágeis. Opostas umas às outras. Alguém que se cuida, quase é uma coisa muito neurótica, obsessiva. Cortou um pouco sua fala. Está cortando um pouquinho a fala do Rogério. Talvez seja alguma oscilação da internet mesmo do Rogério. Pode ser. Eu dizia que essa coisa do cuidado, né, de você exercitar uma certa solidariedade, entender que por trás dessa raiva, dessa irritação, dessa atitude de exclusão do outro, pode existir um medo fundamental. E se a gente conseguir colocar esse medo em palavras, conversar sobre isso, eu acho que a chance de atritos é diminuída. Certo. Basicamente isso. Tá. Agora, Ivan, ainda fazendo um exercício futurista, né? A gente está aí com uns estudos avançados relacionados à vacina, da cura da Covid-19. A gente sabe que a medicina, que a ciência, elas têm um cronograma, a coisa não é do dia para a noite, né? Então, a descoberta de uma vacina demora anos, talvez nesse caso agora da Covid-19 esteja-se acelerando os estudos numa velocidade para se encurtar esses prazos, mas não dá para ser otimista de que a gente vai ter uma vacina nesse curto espaço de tempo. Tudo bem. E a hora que surgir essa vacina, como vai ser fala-se muito do novo normal, enfim, dá para a gente imaginar que experiências as pessoas vão extrair? O ser humano ele vai sair melhor disso tudo, Ivan? Então, Júlio, eu tenho medo que não, tenho medo que quando tudo acabar, se a vacina chegar, nós vamos voltar a ser o que éramos. Eu acho assim, quem está bem vai ficar melhor e quem está mal vai ficar pior, porque vai ter a chance, nós estamos tendo a chance hoje de mostrar o nosso melhor
para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a comunidade, e quem está pior está mostrando o pior de si. Tá? Então, eu acho que o que vai acontecer, depois que tudo isso passar, nós vamos ter que fazer o reparo econômico aí, espero que o governo consiga aí ter a força necessária para reconstruir a nossa economia, e a gente vai voltar ao normal, ao velho normal. Não existe novo normal. O novo normal é agora, é a vida online, é o medo, é essa angústia desse terror aí que nos acontece. Mas depois que tudo isso passar, a gente vai voltar ao velho normal e alguém vai sair melhor disso tudo, porque percebeu que é melhor, percebeu que conseguiu dar conta da angústia dos filhos, conseguiu dar conta de uma... Eu tenho informações de gente que estava se divorciando e se reatou, e todo mundo ficou surpreso com isso, né? Então, as pessoas mas também aconteceu o contrário em alguns casos. E aconteceu o contrário, gente que se divorciou em plena pandemia, o marido foi pro hotel e tal. Então, assim, o que vai acontecer depois, quando tudo tiver, é a restauração econômica, mas não vai haver uma restauração mental. Não vai haver... A gente vai voltar a ser o que cada um é, o que cada um foi, alguns melhores, porque perceberam mais ainda a sua saúde, e alguns piores, porque passaram aí por um sofrimento, por uma guerra, né? Isso é uma guerra, sem ter ganho nenhum. Agora, eu só queria voltar um pouquinho àquela questão anterior da família. As polarizações, elas acontecem por vários motivos, mas dentro da família, antigamente, né, é aquela história de quem é palmeirense e quem é corintiano, né? Isso polariza a família. Quem é petista, quem é bolsonariano, isso polariza a família. Mas hoje, o que está polarizando a família é a desinformação. Então, alguém leu lá na mídia social que se comer alho, mata o bicho, e começa a comer alho, alguém discorda. Então, a desinformação reduziu a família também a uma guerra interna, a polarizações, a opiniões, e aí isso também, como angústia não é dissipada em conversas, em ouvir a opinião do outro. Você acha que o alho cura? Então, o alho cura para você, percebe? Por que eu não posso aceitar isso, Deus? Né? E por que eu tenho que ir contra? Por que eu tenho que agredir isso? Então, e principalmente a família ficou meio desajustada por causa da angústia dos adolescentes e das crianças, que perderam o seu meio de vida, a escola, perderam o contato com os amiguinhos presencial, e isso trouxe um movimento angustiante dentro de casa que exige dos pais um tempo para ficar junto, para escutar, para inventar brincadeira, para ajudar o menino que está no ensino médio lá para fazer um vestibular, ajudá-lo a dissipar essa angústia. Ele não sabe mais quando vai ser o Enem e quando vai ser o vestibular. Então, assim, essas perdas todas, esse terror todo, alguém tem que parar e ouvir. Alguém tem que ter a suportabilidade necessária para ouvir esses gritos, esses choros, esses lamentos do marido, da esposa e tudo mais. Então, a polarização intrafamiliar hoje, ela é por causa dessa desinformação, e cada um, para se livrar da angústia, escolhe. Não, eu quero tomar cloroquina. Não, eu quero comer alho com... Então, é terrível. Ô, Rogério, diga. Você vai nessa mesma linha? Você é tão cético também como o professor Ivan? Ou você é otimista, achando que a sociedade vai sair melhor? Enfim, o que você acha? Acho que as duas posições, né, de uma forma, até por conta da experiência que eu vivo aqui, os casais, alguns terminaram em plena pandemia, né, alguns resgataram, algumas têm uma postura mais esperançosa, outros... Então, acho que é isso que o Ivan falou mesmo, né? É importante a gente sempre pensar do que ele colocou também, de quem que a gente está falando.
a nossa história, a nossa constituição psíquica, a nossa personalidade, isso vai ser aflorado de um jeito bom ou ruim, conforme as situações que ocorrem na nossa vida. Então, não é a situação em si específica que vai determinar isso, mas é a nossa possibilidade de recurso psíquico, emocional, para lidar com o caos, com situações traumáticas. Então, é muito importante a gente teria que ter acesso à história de vida das pessoas para dizer de uma forma mais concreta se a saída é mais otimista ou pessimista. Então, sempre depende de quem a gente está falando e de como a pessoa constituiu a sua história singular. Uhum. Agora, deixa eu só fazer uma observação. A Débora escreve nos Estados Unidos, para nós, ela está acompanhando, claro. Ela diz: a entrevista está excelente, será de grande contribuição para oferecer alternativas, e pergunta como sobreviver, que fazer de maneira prática. Agora vamos para a prática. Professor, que atitudes tomar, que as pessoas podem tomar, enfim, o primeiro passo, né? A gente sabe que a psicologia não tem uma fórmula pronta, né? Não é uma receita de bolo, que você vai lá, coloca 1, 2, 3 ingredientes, prepara e está pronto. Não é assim. Mas um aconselhamento para o professor Ivan, o que o senhor pode orientar para as pessoas para partir para a prática, professor? Uma vez uma pessoa disse que a pior coisa que a gente faz por uma pergunta é dar uma resposta, né? Que é trágico isso. Então, mas assim, eu não vou dar uma resposta, eu vou dar uma reflexão, como o Rogério disse, como a gente está falando, as pessoas têm história. Essa história determina o quanto de saúde, o quanto de doença, o quanto de éticas, o quanto de responsabilidade ela pode ter na vida. Então, eu não posso transformar uma pessoa que não tem uma neurose no neurótico. Não posso fazer isso, né? O que eu posso dizer é que as pessoas que estão nos ouvindo aí pensem que quando uma criança faz birra, quando uma criança grita, quando uma criança não quer tomar banho, quando aquele adolescente bate porta, quer ficar no joguinho, quando o marido briga porque tem uma luz acesa no meio da sala e sem ninguém embaixo, estas são manifestações humanas que têm um quantum de angústia. E nesse momento a gente tem que parar, fazer um esforço pessoal para parar, deixar um pouco a nossa angústia de lado e se aproximar do gritão, se aproximar daquela criança que não quer tomar banho e esperar que essa crise passe, esperar que isso seja demonstrado. As nossas pendências com a vida, elas são, às vezes, resolvidas pela raiva. Quando a gente expõe a nossa raiva, a gente também expõe um pouco da nossa angústia. Então, permitir a raiva, permitir a birra, permitir o choro, permitir a reclamação do filho que está comendo a mesma coisa que comeu ontem em casa, enfim, o marido que está preocupado com a demissão, enfim. Ouvir e olhar para essas coisas humanas como coisas saudáveis, normais. O pior ser humano que existe, aquele que amanhã vai dar um tiro na cabeça, é o silencioso. É aquele que a gente não sabe o que ele está sentindo. É aquela criancinha que não chora, que não briga, é aquele adolescente que não tem frustração nenhuma, é aquele marido que está lá sentado no sofá com um copo de uísque sem falar o que ele está sentindo. Então, assim, o meu aconselhamento é que quem está nos ouvindo perceba nas pessoas que ama, perceba ao seu mundo que aquelas manifestações chatas que a gente não gosta, elas são expressões de angústia e que a gente tem que permitir de alguma forma. Né? Esses dias uma mãe me dizia, mas ele me ofendeu, meu filho me xingou de nome feio, né? E aí eu disse a ela, essa foi a forma que ele encontrou aí para dizer alguma coisa.
E aí ela se calou, esperou 2 dias, no 3º dia esse menino veio chorar, pedir desculpas e dizer a angústia que ele está por causa da história escolar, que ele já repetiu um ano. Então, assim, as nossas angústias, elas são reais, concretas e pré-existentes aí até a nossa vida. A gente já nasce angustiado, já nasce com uma angústia e o terror de vir para esse mundo, né? Então, que as pessoas percebam as manifestações que os outros têm e suportem isso um pouco, na medida do possível, vão ouvir, não falar, ouvir, não aconselhar, ouvir. A impotência, né? Ouvir o lamento, ouvir o grito. Ô, Rogério, me responda o seguinte, pegando exemplo desse menino que o professor Ivan deu. Os pais estão muito angustiados, porque nós já estamos aí com as crianças há quase 100 dias sem ir para a escola, né? Aproximadamente 100 dias. O que fazer agora? Porque a gente sabe da dificuldade do nosso ensino, né? Da nossa estrutura letiva no país. Para tudo e começa de novo, segura o filho no mesmo ano, porque aí vai ter muito atropelo agora por conta de material, de recuperação de conteúdo, e você corre o risco aí da criança carregar essa defasagem para o resto da vida. Como lidar com essa questão da defasagem no aspecto do ensino, Rogério? Eu não me preocupo muito com a defasagem em relação ao conhecimento. A minha preocupação maior é com a saúde mental dessas crianças, desses pais, dos adolescentes, até porque eu acho que isso vai ser buscado de outras formas. O conhecimento está aí, está disponível, com perdas, é óbvio, né, com defasagens, onde você precisa se reinventar, mas o mais importante é lidar com essas perdas, que vão exigir um trabalho de luto. O luto vem por meio do choro, da raiva, como o Ivan colocou, e alguém tem que escutar. A minha proposta também é que também alguém possa escutar essas famílias e esses pais que vocês já devem ter ouvido falar que estão surtando, que não aguentam mais, que estão doidos de vontade que essas crianças voltem para a escola, porque quase fica insuportável a concorrência dos espaços, mães, pais em home office tendo que lidar, alguns que têm o privilégio de poder ficar em casa às vezes, mas também isso vai exigir uma angústia muito grande. Então, eu acho que também a educação, até como professor também, eu estou dando aula remota, online, teve diferenças, são perdas importantes, mas a minha preocupação, inclusive até como professor com os meus alunos, é como é que está a saúde mental deles, né, para que eles possam sobreviver melhor em relação a isso. Acho que deve ser a nossa preocupação maior, como isso está acontecendo com as crianças, com os jovens e também com os pais. Educação, o conhecimento a gente pega depois, ele vai estar disponível, vai nos fazer uma falta, e aqui trazendo uma reflexão importante, de que adianta tanto conhecimento científico, uma pessoa, às vezes, dotada de recurso cognitivo, inteligente, e vai lá e dá um tiro na cabeça. Então, existe uma contradição muito grande com o ensino dissociado da saúde mental. Eu acho que essas duas coisas caminham juntas. Bom, assim como numa sessão de terapia, você nunca sai com as respostas todas, mas você sai dali com elementos para poder raciocinar e com informações e elementos para poder absorver. A gente quer agradecer muito a participação de vocês. Nós vamos estar disponibilizando esse áudio em plataformas de podcast, vamos estar também disponibilizando em redes sociais, extraindo conteúdos para que a gente possa produzir material dentro dessa nossa conversa. E eu quero muito, professor Ivan Capelato, da Universidade Estadual de Campinas, escritor renomado, agradecer a sua atenção, a sua participação e os conhecimentos, né, que o senhor acabou trazendo, desejando um ótimo final de semana e deixando espaço para que você traga uma mensagem de alento, de paz e de otimismo para as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado, professor. Obrigado.
A minha mensagem é que cada um tente suportar da melhor maneira que puder a si mesmo e o outro. Que a única questão importante na vida, né? A vida é um lugar onde a gente tem o começo, o meio e o fim, né? A vida tem um fim. Então, e nós estamos aí no meio de algo ruim, no meio de uma grande angústia, e o único recurso que nós temos hoje é o afeto, é ficar perto, é suportar, é inventar brincadeiras, inventar conversas, enfim, remodelar um pouco o nosso dia a dia até que isso passe, e eu espero que passe logo, mas lembrar que o valor maior nosso não é o conhecimento, como o Rogério disse, não é o dinheiro, não é o nosso afeto. É isso que nos faz ter a nossa ligação maior com a vida. Obrigado mais uma vez. Em nome de todas as pessoas que estão nos acompanhando, interagindo conosco, eu cito a Sebastiana Almeida, dizendo que foi uma ótima live, né, protagonizada pelo professor Ivan e pelo professor Rogério, e a Andréia Laras também, agradecendo pelas palavras. Rogério, da mesma forma que abri para o professor Ivan, fique à vontade para uma mensagem final para as pessoas que nos acompanham e que estão nessa travessia, né, vivendo esse momento tão difícil, mas atravessando esse momento. Rogério. Muito obrigado, para mim foi uma honra estar com vocês dois, né? Agradeço ao Ivan, né? Grande amigo aí que eu conheço já há 10 anos, estudo com o Ivan, é meu professor, né? Teve a chance de prefaciar 2 livros meus, então muito do que eu penso e reflito vem das reflexões que ele me ajudou a pensar. Agradeço o Júlio pela oportunidade, e a mensagem que eu queria deixar também, um pouco nessa linha, é de que a gente tenha claro que a angústia é para o resto da vida, é a nossa companheira mais importante e fundamental, e que a gente vai ter que aprender, cada um no seu tempo, com a sua história, com os recursos que tem, dar um destino diferente para essa angústia, podendo suportar, como o Ivan colocou, a si mesmo e os outros, exercitando esse convite fundamental que a angústia nos faz ao exercício da palavra. É uma solidariedade, estar junto das pessoas que a gente ama, ter medo de perdê-las, porque amor é isso também, é poder falar realmente do que a gente está sentindo, tentando encontrar algumas respostas para a nossa dor, para a nossa impotência, e às vezes, quando isso não é possível, poder aceitar que uma realidade, que a vida é isso mesmo. Ela não tem nem sempre finais felizes, mas que a gente possa fazer alguma coisa melhor, saudável para nós e para o mundo, deixando uma história, deixando um legado. Acho que isso que nos move a escrever, produzir, fazer arte, ciência, filosofia. Eu acho que esse é o legado que a gente deixa. Obrigado. Professor, obrigado mais uma vez. Tenha, vamos dizer assim, um ótimo final de semana e ótimos dias pela frente. Obrigado, igualmente, Júlio. Sucesso, Rogério. Obrigado. Obrigado, Sucesso, Rogério. Obrigado. Bom te ver, Rogério. Obrigado, igualmente, Ivan. Obrigado, Júlio. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Esse material estará disponível nas plataformas Agora Comunicação. A gente vai disponibilizar o áudio em formato de podcast e também vamos estar repercutindo esse material. Obrigado a todos. Tenham uma ótima sexta-feira. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.